Vamos iniciar essa noite, vamos cantar do Voz de Melodia 119, você pode abrir por gentileza. 119 do Voz de Melodia. Vamos lá. Meu bom pastor é Cristo. Nós vamos cantar duas vezes o hino, tá bom? Vamos lá. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei, com é sempre bom, porque suas misericórdias duram para sempre. Pedimos, ó Deus, que fale aos nossos corações através da sua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. As crianças vão descer com a Tati. Então, as crianças podem já descer. Nós que ficamos aqui, vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11. Vamos lá. Dando apenas um feedback aí para os irmãos que estão aqui, para aqueles que assistem pela internet. Vamos dizer assim, esse negocinho preto aqui é o microfone sem fio. Aí, como os ventiladores estão ligados para não ficar pegando vento e ficar com barulho externo, aí tem que usar essa proteção aqui do microfone, tá bom? Se fosse vermelho, daria para colocar dois, pareceria um palhaço, mas não é. Tudo bem. Vamos lá, meus irmãos. Deixa eu só abrir meu esboço aqui. Aqueles que podem, por favor, se coloquem em pé. Hoje nós falaremos sobre a vida de Moisés, em Hebreus capítulo 11, verso 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Deus abençoe sua palavra. Podem se assentar. Vamos orar mais uma vez. Pedimos-te, Senhor Deus, novamente que o Santo Espírito venha de encontro aos nossos corações. Quebranta-nos, ó Deus. Fala conforme as nossas necessidades. Tão importante que nós vejamos a vida de fé de grandes homens e mulheres de Deus listados aqui em Hebreus capítulo 11, que nós possamos também buscar exemplo nas lutas, nas dificuldades que eles tiveram, para que também nós possamos ser essas pessoas de fé. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, abençoa os irmãos que estão conosco e aqueles que não puderam estar. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, meus irmãos, eu quero dizer a vocês que o capítulo 11 de Hebreus é conhecido como a galeria dos heróis da fé. E o que nós temos falado a todos vocês é desafiado a vivermos uma vida íntegra diante de Deus. Assim como eu orei a Deus, nas nossas orações e principalmente na nossa vida espiritual, é importante que nós sejamos
tal como foram esses grandes homens e mulheres de Deus. Assim como eles tiveram as suas lutas, as suas dificuldades, nós também temos. A história de Moisés é conhecida, com certeza. Mas aqui o texto em questão, ele vai nos chamar a atenção para algumas questões que não dependeram de Moisés, mas que dependeram principalmente da fé dos seus pais. Nós já falamos algumas vezes sobre a importância dos pais e os filhos, de como nós precisamos demonstrar fé e integridade frente à nossa família. Então, meus irmãos, eu quero falar sobre a fé que transforma vidas e circunstâncias. Meus irmãos, em Hebreus 11, 23, nós vemos sobre a fé dos pais de Moisés, como falamos, e como essa fé transformou uma situação de opressão e morte em um testemunho de coragem e esperança. Abre sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 1, verso 22. Êxodo capítulo 1, verso 22. Porque, primeiramente, nós vamos ver sobre a fé que vê além das circunstâncias. Nós vimos, meus irmãos, no texto de Hebreus 11, 23, que Moisés foi ocultado por seus pais durante 3 meses, ou seja, ele foi escondido pelos seus pais, porque viram que era uma criança formosa. Alguém leia para nós Êxodo capítulo 1, verso 22. Então aqui nós temos o decreto do faraó, que obrigava que todas as crianças do sexo masculino hebreias, elas deveriam ser mortas. Se você não sabe, os pais de Moisés e Arão chamavam-se Anrão e Joquebede. Então eles enfrentavam ali uma escolha difícil. Qual que era essa escolha? Ou eles obedeciam a Deus, ou eles obedeciam ao decreto do faraó. Se eles obedecessem a Deus, eles deveriam confiar no propósito que Deus estabeleceria. Não era claro que eles iriam esconder e iria dar certo. Mas eles creram de alguma forma que Deus tinha um propósito. Então é importante destacar primeiramente que a fé deles não ignorava o perigo, mas olhava além. Eles olhavam a vida do seu filho com um propósito divino. Novamente, voltando lá, por favor, para Hebreus capítulo 11, 23. Vai dizer que Moisés foi escondido durante 3 meses porque viram que era uma criança formosa. Pergunta: quantos pais olham seus filhos recém-nascidos e falam, nossa, que criança feia? Alguém fala isso dos seus filhos? Geralmente se diz que recém-nascido tem cara de joelho. Não sei se isso fala aqui, mas em São Paulo é mais ou menos isso. Mas geralmente se acha os filhos muito bonitos. É importante destacar que a beleza ou a formosura que está dito aqui no texto, no original, essa palavra bonito ou formoso aponta para algo especial, ou seja, havia uma percepção dos pais de Moisés que ele tinha algo em relação ao plano divino. Então, movido por Deus, eles olharam para o seu filho e entenderam de alguma forma que Deus tinha um propósito sobre a vida daquela criança. Então, não é uma beleza física, que nós não estamos falando sobre isso. Até um comentarista chamado F.F. Bruce, ele destaca que essa formosura era um sinal de providência divina. Então, meus irmãos, por vezes acontece de nós pais olharmos para os nossos filhos e desejarmos ou sentirmos que eles podem e devem ser grandes aos olhos de Deus e na obra de Deus. É para isso que, por exemplo, nós temos trabalhado, ensinando as nossas filhas sobre a palavra de Deus, ensinando-as sobre instrumentos para tocarem para a obra de Deus,
procurando servir a Deus, que o nosso desejo como pais é que elas possam usar os seus dons e talentos na obra de Deus. Então, todo pai cristão que se preze pode ter os mais diversos sonhos para os seus filhos. Pode ser o que você quiser, desde que dentro dos seus planos também ele ou ela, ou eles ou elas, possam ser também pessoas íntegras diante de Deus. Porque nós não sabemos qual é o futuro, mas Deus sabe. Então, dentro dessa perspectiva, meus irmãos, a fé que vê além das circunstâncias, nós precisamos entender que, como eu falei, a fé deles não é que eles ignoravam o perigo. Eles entendiam que o perigo era real. Com certeza, os 3 meses que eles esconderam não foi fácil. Quem é pai sabe que criança recém-nascida tem todo um cuidado. Mas dentro da providência divina, eles conseguiram cuidar daquela criança. Dentro dessa questão, meus irmãos, nós precisamos enxergar algo que olhos naturais não veem. Nós precisamos olhar para os nossos filhos e desejar que eles possam ser grandes homens e mulheres de Deus. Pessoas que possam ser íntegras. Assim como nós temos dito que essa igreja, essa obra precisa ir avante, essa obra depende muito das crianças e dos jovens que estão aqui hoje. Porque eles são os adultos de amanhã. As pessoas que levarão a fé que hoje nós temos e nós precisamos demonstrar. Se como pais nós somos fracos, nós somos frágeis em demonstrar a nossa fé, nós também contaminaremos os nossos filhos. Se nós não enxergamos a importância de estar na igreja, nós não mostraremos para os nossos filhos como é importante estar na igreja. Eu já disse para muitos de vocês que eu acho muito bom quando a criança vem para a igreja e não quer ir embora. Pelo fato de ter os seus amigos, de estar na igreja, do ambiente, tudo isso é uma bênção. Nós precisamos ensinar as crianças a amar a igreja. Porque a igreja não são pessoas, a igreja somos nós, mas é a igreja de Cristo. Então, se nós não demonstrarmos em nós como a obra de Deus é preciosa, os nossos filhos, eles também seguirão o mesmo exemplo que nós temos. Se eu tenho preguiça de ir à igreja, consequentemente, meus filhos também terão. Se eu não vejo a necessidade de estar nos cultos, meus filhos também não verão. Em segundo lugar, nós podemos ver nos pais de Moisés a fé que atua corajosamente. Porque no texto de Hebreus 11, 23, vai dizer que não tiveram medo do decreto do rei. Como assim, meus irmãos? Isso demonstra que eles temiam mais a Deus do que propriamente ao rei, não, ao faraó. Eu vou deixar uma coisa bem clara para vocês. Eu realmente acho que nos próximos 10 anos, a nossa liberdade religiosa ela vai ser bem menor do que nós temos hoje. Eu acho que aqueles que querem fazer a coisa certa, aqueles que querem fazer a vontade de Deus, aqueles que pregam exatamente o que a Bíblia fala, nós seremos, de alguma forma, teremos a nossa liberdade cerceada, ou seja, nós teremos a nossa liberdade, de alguma forma, bloqueada. Porque nós já falamos, deixamos de transmitir a escola dominical, porque quando nós começamos a colocar certos assuntos, as redes sociais elas não permitiam que os vídeos subissem. Quando nós falamos sobre alguma questão difícil, alguma questão do momento, algum assunto delicado, os vídeos nas redes sociais, eles não permitem que nós possamos deixá-los para as pessoas assistirem posteriormente. E isso acontece demais. Às vezes, colocar em uma só plataforma e a outra não aceitar. Então, esse tipo de cancelamento, ele existe. Muitas pessoas zombam da nossa fé. Nós já falamos sobre isso. Há alguns anos atrás, colocaram aí um Jesus travesti em uma cruz, sendo vencido posteriormente pelo diabo. Então, vejam, meus irmãos, como a nossa fé ela é zombada, mas você, nós não podemos defender a nossa fé. Porque vão nos chamar de intolerantes, vão nos chamar de tantas coisas, tantos istas, que muitas vezes nós
nos perdemos frente a todas essas situações. Então, eu deixo claro a todos vocês que obedecer a Deus é mais importante do que temer ao homem. Se um dia as pessoas colocarem que é proibido vir à igreja, o que nós vamos fazer? Nós vamos acatar por medo das consequências? O que será que nós vamos fazer? O João Calvino, ele disse o seguinte sobre a coragem dos pais de Moisés. A coragem deles decorreu da convicção de que Deus interviria para cumprir o seu propósito. Eu deixo uma coisa clara para todos vocês. Nós só conseguimos ver o poder de Deus se nós cremos verdadeiramente em Deus. Crer em Deus verdadeiramente não é da boca para fora, mas é uma atitude que vai transformar a nossa vida, vai transformar as nossas famílias, vai transformar as nossas atitudes frente à sociedade. Isso é uma fé genuína. Não é simplesmente vir à igreja e dizer que ama a Deus. Falar palavras, até papagaio fala. Nós precisamos realmente demonstrar com nossas atitudes que realmente nós amamos a Deus. A fé dos pais de Moisés, ela não era passiva. Eles esconderam o bebê por 3 meses, arriscando suas vidas diariamente. Sua fé foi evidenciada por ações concretas. Spurgeon disse o seguinte: fé que não age não é fé verdadeira. Fé que não age não é uma fé verdadeira. Nós já estamos no versículo 23 de Hebreus 11. Nós já falamos aí praticamente 6 meses. Temos falado sobre essa fé verdadeira que nós precisamos ter. E a pergunta é, de que forma que isso tem transformado as nossas vidas? Porque não adianta nada vocês saírem das suas casas, sentarem nesses bancos e não aplicarem aquilo que a palavra de Deus tem dito. É vazio, você está perdendo o seu tempo. A pessoa que vem à igreja e não entende que é um momento onde você quer ouvir a voz de Deus através da pregação e do pregador, você está perdendo o seu tempo. Se nós não chegamos aqui clamando a Deus, Senhor, fala comigo, alguma coisa está errada. Porque, olha, eu como pastor não sou de ficar cobrando ninguém. Às vezes a gente pergunta o porquê pessoas às vezes não vêm à igreja, mas eu não sou de ficar cobrando ninguém. Eu entendo que a responsabilidade é de cada um. Nós precisamos servir a Deus porque nós amamos a Deus. Nenhum de vocês precisa de babá. Eu preciso cuidar das minhas filhas. Eu geralmente digo que quem tem filho barbado é gato. Né? Então, a minha responsabilidade primeira é com as minhas filhas. Em relação a vocês, eu tenho que pastoreá-los. Eu não tenho que obrigá-los a servirem ao Senhor. Eu não tenho que obrigá-los a amarem ao Senhor. É como eu estou fazendo, meus irmãos. Dizendo para vocês, assim diz o Senhor. Essa é uma fé que transformou a vida de um casal e posteriormente de uma nação. Vocês já pensaram que os nossos filhos podem transformar a vida da nossa nação? Já pensou se um dos nossos filhos ou uma das nossas filhas transformar-se em alguém de destaque nacional? Não sei se na política, eu não sei se alguma área que possa mostrar o exemplo de alguém que realmente ama a Deus. Vocês viram recentemente a Raíssa Leal, skatista. Ela ganhou aí alguns campeonatos, até a própria Olimpíada, que não poderia manifestação religiosa. O que ela fez? Depois que ela ganhou, a câmera estava focada nela, ela fez os gestos em libras que Jesus te ama. Ou Jesus salva, alguma coisa relacionada à fé dela. Então isso impacta a vida de pessoas, meus irmãos. Nós não podemos menosprezar o que Deus pode fazer através de nós mesmos. E se Deus usar as nossas vidas? Será que nós não podemos ser usados para que Deus possa transformar a vida de pessoas? Nem que seja uma só? Então nós não podemos menosprezar o poder de Deus. Então fé que não age não é verdadeira.
Olha o exemplo. Daniel capítulo 3. Abre sua Bíblia lá. Livro de Daniel, capítulo de número 3, versos de 13 a 18. Vamos lá. Alguém leia para nós, por favor. Daniel, capítulo 3, versos de 13 a 18. Este é o exemplo verdadeiro de uma fé que transforma a nossa vida. Porque aqui nós temos o exemplo de jovens que não se prostraram frente à estátua do rei. Quando eles compareceram diante do rei, o rei deixou claro: olha, se vocês não fizerem isso, vocês vão morrer. Eles estavam prontos a dar a sua vida. Então aqui nós temos o exemplo de como a fé deles transformou a vida e as atitudes. Muitas vezes a gente vem na igreja, Deus fala ao nosso coração, e é só um exemplo, por favor. Aí eu entendo assim, não, eu preciso ser uma pessoa diferente. Eu preciso ter mais paciência, eu preciso tratar melhor as outras pessoas, eu preciso ser mais paciente no trânsito. Aí a pergunta é, quando nós precisamos ser provados, o que Deus faz? Ele nos prova, não é verdade? Então, se eu entendo que preciso melhorar em uma área, como que eu vou melhorar? Sendo provado. Aí o irmão está aqui na igreja, não, Deus, eu preciso ser paciente, me dá forças, eu vou ser fiel ao Senhor. Sai da igreja, primeira fechada, seu... E já começa a brigar com o meio mundo, e já xinga os cachorros, já xinga todo mundo, já xinga a mulher, já xinga os filhos, já xinga o marido. Aí eu pergunto para você, que atitude é essa? Será que realmente é uma fé que move essa atitude ou que move essa pessoa? Porque não adianta, meus irmãos, eu dizer, Senhor, eu te amo. E quando saio da igreja, eu ajo como um filho do mundo, como um seguidor do diabo. Não adianta ser igual às pessoas que não servem a Deus. Porque é isso, uma fé que transforma vidas e atitudes. Ela vai transformar-nos cada dia. Vai fazer-nos, Senhor, eu pequei, eu caí, mas me fortalece para que na próxima aprovação eu possa passar. Eu possa confiar no Senhor. É assim, meus irmãos. De passo em passo que nós vamos crescer espiritualmente. É assim que a nossa fé vai crescer. É assim que nós vamos manifestar integridade. Esse homem, essa mulher, 90 dias, eles temeram pela sua vida, porque eles estavam obedecendo a Deus. Hoje, pessoas no mundo afora estão temendo pelas suas vidas, porque estão servindo a Deus. Nós não.
Nós estamos com a igreja aberta, com a placa acesa, com as luzes ligadas, com a Bíblia aberta, sem ninguém com uma arma apontado para nós, porque neste país ainda nós podemos servir a Deus com liberdade. Mas tantos outros países, as pessoas estão escondidas em porões. Elas não têm o privilégio de se reunir. Elas não podem fazer almoços, não podem fazer reunião de senhoras, não podem fazer aniversários, não podem chamar muitas vezes pessoas para cear. Por quê? Porque há perseguição. Se você não adora ou não serve ao Deus dirigido pelo Estado. E nós não aproveitamos da liberdade que nós temos. Meus irmãos, por vezes nós só damos valor quando nós perdemos. Domingo eu preguei sobre se este fosse o seu último ano neste mundo, não é verdade? Segunda-feira o primo da Tati morreu. Até onde sabemos, não era um cristão, lamentavelmente. Mas isso só mostra como a nossa vida é como uma neblina. Tiago 4, 13 a 15. Ele foi trabalhar. Um dos seus subordinados acabou assassinando ele. Nenhum de nós, ao sair da nossa casa, pode dizer para o nosso esposo ou para o nosso marido, até daqui a pouco. Eu tenho certeza que eu vou voltar. Ninguém pode falar isso, porque nós não sabemos de nada. A nossa vida depende exclusivamente da misericórdia de Deus. E quando nós chegamos, nós precisamos ser gratos, porque Deus nos deu o privilégio de novamente estarmos reunidos com as nossas famílias. Vejam como Deus é bom, meus irmãos. Vejam como Deus é bom. E, no entanto, como nós deixamos passar a bondade de Deus sobre nossas vidas. Eu pergunto a vocês o que nós estamos dando em troca. Eu não estou falando sobre dinheiro, meus irmãos. Eu já cansei de falar nessa igreja. E se você acha que dinheiro é o mais importante, não dê. A igreja até hoje não sobreviveu pelas finanças de ninguém. Nós temos o privilégio de contribuir. Mas não são as nossas finanças que fazem que essa igreja continue com as portas abertas. É a graça de Deus. Porque essa igreja não pertence a mim, a igreja pertence ao Senhor. Então, meus irmãos, nós somos privilegiados por nós estarmos aqui. Nós somos privilegiados por termos a nossa família, por hoje à noite deitarmos ao lado da pessoa que nós amamos, junto com os nossos filhos, dar um beijo nos nossos filhos, dar um cheiro no gato, no cachorro, né? Recentemente a Kimberly teve o gato dela. Quantos anos seu gato tinha quando morreu, Kimberly? 14 anos. 14 anos contigo? Sabe, meus irmãos, eu não sei agora, né? Mas você passar 14 anos com o animal de estimação, aquilo marca a sua vida. E quando não está conosco, faz falta, não faz falta? Nós temos que ser gratos por tudo. Nós precisamos ser gratos por todas as coisas que Deus nos tem dado. Então notem, meus irmãos, essa é a fé que transforma vidas. Transforma as nossas atitudes. Não é temer ao homem. Não é temer ao presidente, não é temer ao STF, não é temer às autoridades, é temer a Deus. Se a nossa vida estiver a ponto de nós perdermos por amar a Deus, será que realmente nós estamos prontos para isso? Será que hoje todos nós diríamos, não, Senhor, eu escolho o Senhor, e morre naquele mesmo momento? Isso hoje não acontece, mas aconteceu muito nos séculos passados. Pessoas que eram queimadas, pessoas que eram mutiladas e tantas outras coisas que a história da igreja nos mostra. Então, uma fé que atua corajosamente é uma fé prática. Também nós vemos a fé que inspira a esperança, porque no texto de Hebreus 11, 23 vai dizer que pela fé Moisés foi escondido. Eles esconderam por quê? Porque, como falei, o próprio texto deixa claro, não que ele era uma criança bonita, deveria ser, mas a beleza foi que seus pais olharam para eles
e divinamente entenderam que Deus tinha um propósito maior sobre a vida dele. Então, eles, mesmo talvez a ponto de perder as suas vidas, eles creram em Deus. Albert Burns, ele fala que a esperança dos pais de Moisés os motivou a agir com coragem e determinação. Anrão e Joquebede são exemplos para todos os pais cristãos. Eles protegeram e educaram seu filho na fé, confiando que Deus usaria a vida dele para cumprir os seus propósitos. Repito, sonhe os melhores sonhos para os seus filhos, mas inclua dentro dos seus sonhos que sejam grandes homens e mulheres de Deus, que possam ter um marido e uma esposa cristã, que possam amá-los da mesma forma que você ama o seu esposo e que você ama a sua esposa. Mas desde já ore. Nós já orávamos, eu e minha esposa já orávamos para as nossas filhas, para quando elas tiverem 45 anos, elas casarem, elas possam casar com maridos cristãos. 45, uma boa idade. Mas nós já orávamos antes delas nascerem. Então nós oramos pelos propósitos de Deus na vida delas. E finalmente, meus irmãos, algumas lições práticas da fé dos pais de Moisés. Como falamos, é uma fé ativa. Ela não é passiva, ela não fica esperando apenas. Ela age. Ela nos move a agir com base naquilo que nós acreditamos. A pergunta é: nossa fé tem nos levado a agir ou nós estamos paralisados pelo medo? O que será que nós estamos fazendo? Também, a coragem dos pais de Moisés nos desafia a colocar nossa confiança em Deus, mesmo quando isso significa desobedecer às normas humanas injustas. Existem muitas coisas que o governo quer colocar sobre nós que não tem cabimento nenhum, não tem valor nenhum, e que nós precisamos cuidar. Não vale obedecer ao governo 100% do tempo. Eu estou dizendo em relação aos nossos filhos, em relação à nossa família. Tem algumas coisas que realmente nós precisamos cuidar e colocar diante da Bíblia e ver o que a palavra de Deus diz. E finalmente, uma fé que transforma gerações. A decisão dos pais de Moisés mudou o curso da história. A sua fé permitiu que Moisés crescesse e se tornasse o libertador de Israel. A pergunta que eu termino essa noite é a seguinte. Primeiramente aos pais, a nós pais. Como que a nossa fé, como que as nossas ações têm impactado a vida dos nossos filhos? Vocês sabem, eu sei, das minhas filhas, da minha família. Cada um sabe em relação à sua família. Agora pergunta aos filhos, como que a sua fé tem ajudado a impactar positivamente a sua família, a sua obediência, o seu amor entre o seu irmão, entre sua irmã, a obediência aos seus pais, como que isso tem impactado positivamente a sua vida. E como que a nossa família tem impactado positivamente a nossa igreja. Ou as famílias com que nós temos amizade, que nós temos comunhão. Porque vocês sabem, quando nós fazemos coisas certas, ninguém fala nada. Agora, quando nós fazemos coisas erradas, as pessoas, eles são os primeiros a apontar o dedo para nós, dizendo, vocês não se dizem crentes? Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Como se as famílias deles fossem perfeitas. Não é que nós somos perfeitos, meus irmãos. Não é. Até mesmo nos nossos fracassos, Deus pode agir. Porque nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Então nós precisamos examinar os nossos corações, as nossas atitudes. Talvez marido e esposa sentar e perguntar, será que realmente nós estamos orando pelos nossos filhos? Nós estamos orando para que sejam grandes homens e mulheres de Deus? Investindo na vida deles para que sejam grandes homens e mulheres de Deus? Porque existem muitos investimentos bons. Investimento em saúde, em educação, até mesmo em lazer. Não tem nada de ruim.
Mas deixar de investir na vida espiritual, isso é um problema seríssimo. Porque muitos jovens, quando crescem e têm contato com as coisas do mundo, deixam de ter prazer em Deus para ter prazer nas coisas que o diabo oferece. Por quê? Porque não vem na sua família a necessidade de estar diante de Deus. Então nós precisamos mostrar para os nossos filhos que vale mais a pena servir a Deus do que servir ao diabo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pedimos, Senhor Deus, a sua bênção e proteção sobre nossas famílias. Proteja-nos, guarde-nos, Senhor Deus, mas também age através da nossa fé. E que nossa fé seja uma fé ativa, transformadora, transforme as nossas vidas e nossas famílias. Protege nossas crianças, ó Deus, protege nossos filhos. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Todos nós, quem está em casa também ore. Deus abençoe a todos.